Estamos começando mais um episódio do Consultório A. Hoje eu vou falar com Kaique Grigoleto. Eu me chamo Gabriel Aled. Seja muito bem-vindo, Kaique. Muito obrigado pela oportunidade e conte comigo aí pra gente bater esse papo. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso porque eu aprendo com você. Então, assim, você é meu professor da parte de automação. Então, eu queria começar perguntando quem é Kaique. Bom, eu me chamo Kaique Grigoleto, sou especializado nessa área de automação com foco em clínicas. E quando eu digo clínicas, são clínicas no geral. Pode ser uma clínica médica, uma clínica odontológica, de estética, de quiropraxia, até mesmo uma clínica veterinária. E basicamente, o que é automação? Muita gente, quando eu falo automação, já relaciona com chatbot, né? Aquele robozinho no WhatsApp, aquele robozinho no Instagram. Mas ele vai muito mais além do que isso, né? A gente pode pensar em todo tipo de processo. Então vamos supor, a automação de conversa é um processo na clínica, mas não é o único. A gente pode ter um processo de resgatar os pacientes que faltaram na consulta, ou até mesmo aqueles pacientes que vieram dos anúncios pagos, mas por algum motivo não chegaram a agendar, ou agendaram e não fecharam o procedimento. Né? A gente pode colocar até mesmo automação de cobranças, automação, enfim, de coleta de feedbacks, uma infinidade de automações a gente consegue criar. Então, quando a gente pensa em automação, pensa sempre em processos, porque automação nada mais é do que automatizar processos. E de onde surgiu, assim, essa foi uma curiosidade que eu tive muito, a sua ideia de trabalhar ou ter contato com automação e com automação para clínicas. Desculpa, cortou o finalzinho aqui para mim. Como é que foi assim de onde veio essa ideia de trabalhar com automação e automação para a clínica? Então, vou, na verdade, contar toda a minha história, porque eu acho que ela vai dar um contexto pra gente, né? Eu sou, na verdade, formado em engenharia mecânica, me formei Ó, lá na Federal de Rio Grande, e, e assim que eu estava no último semestre, época de pandemia ainda, comecei a estudar sobre tráfego pago, então nem foi na área de automação, porque eu, com a minha namorada, a gente vendia prata, a gente vendia de tudo, fazia cone trufado, biquíni na praia. Então a gente, estudante, pouco dinheiro, o aham. que a gente conseguia vender ali para ter um dinheirinho extra era bacana. E eu comecei a estudar o tráfego pago justamente para que a gente consiga ter escala. Então quando a gente tinha nossos produtinhos lá, eu já sabia que, pô, se eu quero ganhar um dinheirinho legal, eu tenho que escalar. Então, a partir disso, comecei a estudar tráfego. Em 3 meses, consegui um emprego em São Paulo. Então, eu sou natural de São Paulo, né? Eu só estava no Rio Grande do Sul para fazer a faculdade. E como eu estava na época de pandemia, estava tudo online, consegui esse emprego, fiz essa proposta para minha namorada, ó, vamos se mudar para São Paulo, vamos tentar essa vida lá. Passei numa entrevista de uma agência, que é a maior do Brasil, na verdade, assim, ó, não é que eles sejam a maior, né? Mas eles são especializados nessa área de clínicas odontológicas. Então, eles têm toda a parte de mentorias, toda a parte de tráfego pago. Eles fazem até anúncio para aquelas TVs que ficam dentro do consultório. Então, assim, eles fazem de tudo, 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 tudo. E lá eu comecei, né? Fui me destacando, fiquei lá durante quase 2 anos. E durante esse tempo fui sendo promovido até que me convidaram para fundar o setor de automação lá da agência. E como eles têm um alto volume, eles tinham cerca de 1.500 clínicas que eles atendiam, né? Entre esses diversos produtos. Então eu já tive uma oportunidade de conseguir aprender automação já com um grande volume. Foi onde que eu me deu, né, bastante experiência nesse sentido. Então, basicamente foi isso. Essa é toda a minha trajetória aí até chegar nessa parte de automações de clínicas. Depois que eu comecei a aprender um pouco mais, eu resolvi uh, seguir carreira solo para tentar, né, ter a minha própria agência, que era o meu sonho. E acabei me especializando não somente em clínicas odontológicas, mas também em clínicas médicas, de estética e por aí vai. Porque o princípio é o mesmo, né? Elas têm as mesmas dores. Que são o quê? Paciente que fica falta, secretária que tem que ficar confirmando consulta e às vezes esquece, né? Ou às vezes ela não verifica ali, às vezes a pessoa não respondeu, ela não fica em cima. Enfim, todas essas dores, independente da clínica, elas vão ter. Então, basicamente, essa minha trajetória aí
na automação para clínicas. Tem uma pergunta que eu sempre faço para os médicos no início do podcast, que é como que ele enxergava a medicina daqui a 10 anos. E eu sempre espero, assim, até hoje eu estou esperando essa resposta, quem escutar já vai dar no próximo. Mas é falar alguma coisa de automação e de IA. Eu sempre espero que alguém responda que cada vez mais a medicina vai ter contato com automação, tanto do consultório quanto do negócio, e também a parte do IA, tanto não só no atendimento, como também no diagnóstico dos pacientes ali, dos tratamentos, auxiliando. Só que ninguém até hoje falou. Então eu vejo que, por exemplo, o tráfego pago hoje, o médico já tem, os profissionais da saúde já tem um nível de consciência maior de que é importante que ele saiba, que ele tenha uma campanha para não depender de indicação, mas eu vejo que a automação ainda não. E acho que no ramo odontológico, eu acho que o pessoal está mais à frente. Então, eles tiveram contato com o tráfego pago antes, eu vejo, do que os médicos, muito mais. E com a automação, que você falou, também muito antes. Então, como é que você vê assim, essa modernização do mercado ligado à automação na área da saúde, na área da medicina? Eu acho que ela está acontecendo igual foi com o tráfego pago. Então, à medida que a pandemia veio e acelerou esse processo, essa revolução da IA também veio para acelerar. Então, assim, a clínica que não tiver automação hoje em dia vai ter mais custos, isso é inevitável, porque às vezes ao invés de contratar uma secretária, vai ter que contratar duas, três para fazer o mesmo serviço, né? Que Sim. apenas uma com uma inteligência artificial já conseguiria resolver todo o problema, né? E além de, inclusive, né, uma inteligência artificial, ela trabalha 24/7, não falta, não pede, não processa o Aham. dono da clínica, né? Então, assim, eu acredito que está evoluindo. Inclusive, tem uma própria matéria da Doctoralia das principais tendências para 2024. E ele listou 10 itens. E desses 10, o primeiro e segundo estava relacionado com IA e automação de processos. Uhum. E lá nos últimos itens, assim, estava relacionado a integrações de sistemas. Então, pô, como que eu vou conectar meu WhatsApp com o meu CRM junto com o sistema da clínica? Como que eu faço para tudo se conversar em conjunto? Então essas são as principais tendências já para 2024 e que está crescendo cada vez mais, com assim, de uma forma bem acelerada pelo que eu tenho visto. E só comentando, né, em relação ao que você falou das clínicas odontológicas, eu também sinto essa mesma questão. Então, eu acredito que as clínicas, esse nicho odontológico, ele ainda está mais evoluído. Ele tem como que eu posso dizer, ele tem mais já consciência, né, que ele precisa investir nisso aí para que ele tenha mais resultado lá no final. Eu vejo também que eu posso falar de investimento em tráfego, investimento em anúncio. Às vezes o dentista está acostumado ali a pagar 5, 6 mil reais, vê a importância de uma automação, às vezes o médico não quer pagar 2, quer pagar 2.500 botar ali em anúncio. Então, Exatamente. a automação, até tinha comentado no último episódio com o Gil, sobre uma pesquisa de automação, de IA. Sobre, até agora, depois eu até boto o nome da pesquisa que eu mandei para ele, que é que cada vez mais os pacientes também vão ser beneficiados com esses atendimentos. Então não é só uma Uhum. coisa para o médico. Então, assim, você ser atendido de uma forma padronizada ali, elegante, pode ser, então você ter uma resposta rápida, uma resposta breve ali do médico ou da secretária, isso faz com que a sua satisfação ali também seja aumentada. Então o médico ganha e o paciente também ganha, porque ele não vai ficar sem resposta, não vai ficar com ninguém ali em aberto. E essa que você falou também da integração dos sistemas, é uma das coisas que eu acho que vou pegar outros nichos, mas o médico ainda tem muito ali a aumentar o nível de consciência dele. Por quê? Eu vejo que muitos só usam prontuário. Eu pergunto de CRM, por exemplo, o médico não tem CRM. Depois eu Uhum. até preciso explicar o que seria um CRM, que você, mais do que eu, vai conseguir explicar. Ou, por exemplo, ele não tem ali uma ferramenta de gestão financeira, que ele consiga fazer a parte de saber quanto que ele recebeu, quanto que ele não recebeu. Então, assim, como é que você vê a importância não só dele integrar as ferramentas, mas dele usar essas ferramentas antes de automatizar elas? Bom, a gente parte do princípio que hoje quem tem os dados planilhado ou em algum lugar, ele tem o ouro. Então, Uhum. teve muitas clínicas que entraram em contato comigo que eu perguntei, beleza, você tem uma lista de contato do nome e telefone de todo mundo que já entrou, já falou com vocês em algum momento, né, desse ano, ou enfim, de todos os anos?
e a pessoa falar que não tem. Então, assim, o CRM ele serve justamente para que a gente consiga gerenciar toda essa base. E quando a gente pensa, né, em integração entre sistemas, assim que um lead chama você no WhatsApp e você tem uma integração com o seu CRM, que é onde você consegue ter as informações lá do nome, telefone, a data que ele te chamou, qual que é o interesse dele, procedimento, qual que é a idade, enfim, todas as informações possíveis que você conseguir coletar. E o CRM a gente vai conseguir gerenciar melhor todos esses leads, né? A gente consegue ver qual que é a etapa do funil que ele está. Pô, ele fez o primeiro contato, ele já agendou. Ah, não, esse aqui ele agendou e faltou. Esse aqui compareceu, mas ele não fechou. Então, assim, dentro do CRM a gente consegue ter uma visualização facilitada de tudo isso. E a secretária, ela consegue trabalhar em cima disso, né? Ver os cardzinhos, a gente tem vários tipos de CRMs, né? Mas basicamente eles têm uma visão que ela pode ser do estilo Kanban, que seria várias colunas e cada coluna tem os cardzinhos, você clica e arrasta. Você pode também ter uma visão ali do como se fosse uma planilha mesmo, né, em lista. Então, basicamente é isso. E aí tem muito. Esse é o, você falou da parte dos dados, e eu diria que isso é o principal, porque às vezes o médico perde dinheiro, vou pegar ele, mas pode expandir para outras áreas da saúde, porque ele não tem noção dos dados. Então, às vezes, por Uhum. exemplo, ele está com alguma agência de marketing e aí acha que o problema é a agência de marketing. Só que você vai ver e talvez seja a taxa de conversão do agendamento, ou o no-show, o paciente marca e não vai, ou não, ou talvez realmente seja que ele está trazendo muito poucas pessoas interessadas. Então, ele pode ter uma ultra mega secretária maravilhosa ali que ele não vai conseguir converter. Ou muitas vezes isso acontece, o paciente ele marca, ele começa a mandar mensagem e ele esquece. Eu sou um desses pacientes. Eu marco o médico e eu esqueço que eu marquei. Não faço a menor ideia. Se o médico não me lembrar, eu não vou, porque eu esqueci. Eu tentei, se eu não escrever no papelzinho, eu me perco. Então, às vezes, ele está perdendo esse paciente, ou o paciente está agendando e não indo, porque ele não tem um processo comercial ali estabelecido. E ele só vai descobrir que é aí que está o erro quando ele tiver os dados. Então, até acho Exatamente. que isso é uma coisa que você faz muito bom quando você vai dar uma consultoria para os clientes, agora ensinando outras pessoas também a fazer, é não só trazer automação, mas ter uma visão de gestão para o médico e para os outros profissionais. Que é, olha, o seu negócio ele está assim. Aqui está o erro, aqui não está o erro, aqui está uma oportunidade. Então, acho que isso, a automação, ela vem como a cereja do bolo desse profissional entender o negócio dele. Com certeza. E basicamente analisar funil. O que seria um funil? A gente tem o topo do funil lá, que é a base maior, né? Vamos imaginar um triângulo de ponta cabeça. Então, a Sim. parte de cima do triângulo é a base maior, que são todos os contatos, todo mundo que entrou em contato com você. Quando a gente vai afunilando, a gente vai descendo esse funil, a gente tem as etapas. Então, beleza. A primeira etapa chamou vocês, a segunda agendou, a terceira compareceu e a última que é fechou. Então, a partir desse CRM, a partir que ele tem tudo planilhado, ele tem esse controle, seja no CRM, seja no sistema da própria, esses sistemas que tem voltados para clínicas, né? Ele consegue ver a porcentagem. Então, pô, minha porcentagem aqui de agendamento ela tá bacana, mas a de comparecimento ela tá deixando a desejar. Então, a Sim. partir disso, ele consegue, pô, se a minha taxa de comparecimento for 30% ao invés de 10%, eu vou ter um aumento lá no final do processo, lá no final do funil, de fechamento de tantos por cento. Então, basicamente é isso que a gente faz também quando presta algum tipo de serviço de automação. E esses sistemas são importantes, isso eu vejo que a maioria, até eu vejo isso na prática, a maioria não tem nenhum sistema, nenhum sistema. O máximo que tem é um de prontuário, ou um de prontuário com telemedicina, ou no máximo ali alguma coisa de CRM que ele cadastre o paciente. Então, você vê a importância do médico investir também em plataformas, ou tem alguma outra maneira que ele possa obter esses dados? Eu, assim, tem várias formas, tem desde a forma mais simples até a forma mais, digamos assim, a ideal, que eu diria, né? Que seria ter, de fato, um sistema. A mais simples seria ele fazer uma integração ali com o próprio WhatsApp, né, jogando para uma planilha. Depois, se ele quiser avançar, ele já pode contratar ali um sistema voltado para a clínica em específico, né? Se é odontológica, médica. Depois ele pode, além disso, contratar um CRM para conseguir gerenciar isso melhor. Mas, assim, é fundamental ter isso. Eu já cheguei em clínicas que ainda utilizam uma agenda de papel, né? Não, Sim. não usam nem mesmo o Google Agenda, por exemplo, né?
Então, assim, é fundamental que ele tenha esse processo, porque esse investimento ele retorna muito. Sim. É um retorno, assim, que não tem como a gente mensurar, porque, pô, a partir do momento que você tem isso tudo organizado, você consegue, inclusive, oferecer uma condição melhor para a secretária trabalhar, ela conseguir, enfim, ter todos os processos alinhados. É fundamental isso aí. E esses dados são do médico, então ele não vê esse dado como dinheiro. Só que você investiu, seja o seu. Não invisto em marketing, não invisto em anúncio. Você investiu seu tempo para gerar conteúdo, produzir conteúdo. Você investiu seu tempo em atender os pacientes para eles te indicarem. Ou você investiu tempo em agências, em social media. Você investiu tempo ali. E não necessariamente o dinheiro está somente na venda da consulta. Ou na venda de algum procedimento. Todos esses dados também são dinheiro. Você tem as Uhum. informações do que funciona, o que não funciona, ou aí eu vou deixar mais pro final, ações de reativação com esses pacientes que entraram em contato. Então isso vale dinheiro. Então às vezes Uhum. eu acho que o profissional não tem esse entendimento de que ele ter esses dados já tem valor embutido neles. E Ele que já se eu pagou, não inclusive, armazenar. né? Oi? Muitas vezes ele já pagou por esses dados, né? Seja através de tráfego pago ou até mesmo uma otimização que ele pagou para alguém fazer do Google um negócio. Ele Sim. já pagou por isso, só que ele não reaproveita, né? Os leads dele. Exatamente. Eu vi essa ideia faz pouco tempo, que assim, ele já pagou, exatamente isso, ele já pagou por tudo. Então agora como que ele vai. Se ele não armazenar, ele tá jogando fora. Tá jogando Uhum. no lixo ali essas informações. Então acho até legal que você falou que ele pode começar, que às vezes a gente tem muito empecilho de começar com algo muito complexo. Então, não, eu nem sei o que é CRM, não quero procurar. Tudo bem, então sai do papel e vai para a planilha. Já é o primeiro passo para O isso. primeiro passo e que já adianta muito. Teria alguma coisa que você acha que o profissional ele pode começar a fazer? Assim, ele já tomou consciência aqui agora, ele vai caminhar para a automação, mas um primeiro passo antes da automação que ele já pode fazer para arrumar a casa, para organizar? Bom, seria ele já ter listado, seja em um mapa mental ou até mesmo um papel, quais são os processos. Então, às vezes, Beleza. ele não sabe qual que é o processo. Chegou um novo paciente no WhatsApp, qual que é o processo? Enviar mensagem e responder, beleza. Mas e se a pessoa não responder? O que ele faz agora? Ele chama depois de quanto tempo? Qual que é a mensagem que é enviada? Hum, Quais são as quebras de objeções? Ele precisa ter isso tudo bem listado, porque eu volto àquilo que eu falei no começo, né? A automação nada mais é que automatizar esses processos. Então, ao invés da secretária enviar um segundo contato caso a pessoa não tenha respondido, a automação ela vai fazer isso. Mas eu preciso que tenha qual que é a mensagem que vai ser enviada. Então ele já precisa organizar esse processo, qual que vai ser, o que ele vai fazer depois que a pessoa faltou, qual que vai ser, o que vai ser enviado um vídeo, um áudio, qual que vai ser a estratégia. Então é começar primeiro por aí, ter os processos bem organizados, seja no papel mesmo, um rabisco, mas ele já sabe o que tem que fazer, né? Ou evoluir até mesmo para um mapa mental, né? Gratuito mesmo na internet a gente encontra vários mapas mentais e saber o passo a passo. Basicamente é isso. tem muito médico, se eu vejo assim, acho que pode até expandir, mas o médico eu vejo que ele tem muito. Que todo o processo comercial dele está na cabeça da secretária. Se a secretária sair, acabou. Acabou o negócio do médico inteiro. Ela que faz o atendimento, ela que faz o pós-consulta, ela que manda os documentos para a contabilidade, ela que faz o fechamento financeiro. Se essa mulher sair, acabou o consultório inteiro, o médico fica perdido. Então, eu diria que uma das coisas que eu posso dar de sugestão é ele pegar esse conhecimento e armazenar em algum lugar, porque vai que essa funcionária Uhum. passa mal, ou ela decide mudar de emprego, agora ela quer virar contadora, quer mudar de área, e aí, como é que eu vou fazer? Então, acho que seria o primeiro passo, vou pegar da minha formação de engenheiro de produção, é eu descrever o processo. Então, Uhum. ele já existe, está na cabeça de algum ser humano. Como é que eu vou pegar isso e colocar no papel para que eu tenha ali um backup? E aí, acho que você falou é muito legal, que é você ir. Se o processo estiver ruim, eu vou ter que melhorar ele. Mas se eu não estou vendo o que está acontecendo, eu vou melhorar o quê? Então, acho que isso que você falou de mapear o processo e deixar esse processo bom para automatizar, eu acho uma coisa que talvez faça sentido para o médico. Perfeito. E o que você falou ali da secretária é essencial. Sempre quando a gente pega uma clínica, a primeira coisa que a gente analisa é a secretária. Hum, Ela pode ser tanto a,
voltada para o lado bom, né, conseguir Sim. resolver todos os problemas da clínica, quanto também pelo lado ruim. Então, a gente sempre analisa primeiro a secretária, porque é ali que geralmente está o gargalo. Entendi. Não, e o que que você vê? Você falou legal de uma profissional boa e um profissional não tão bom na parte ali de agendamento e de mensagem. Eu acho que esse é um tema que acho que vem muito no mercado hoje, do script de venda, o script perfeito, o script ideal. Você tem algumas sugestões do que seria ali um script interessante para esse paciente? O que não seria um script tão legal? Se vale a pena fazer algum follow-up, até deixa eu explicar o que seria um follow-up para quem não conhece ainda. O que você julga como um bom profissional ou um bom processo de agendamento e um processo não tão legal? Olha, eu acredito assim que o básico bem feito ele funciona muito bem. O que seria o básico bem feito? Ela pelo menos fazer o processo. Tem um processo ali que ela vai seguir. Então, beleza, tem que enviar a mensagem aqui, mas ela consegue enviar essa mensagem para a pessoa que faltou. Ela não esquece. Então, Uhum, se ela já faz isso, já é meio caminho andado. entendi. Segundo, precisa focar bastante. Eu não gosto muito assim de script pronto, né? Eu acredito que o que funciona para uma clínica pode não funcionar para outra, justamente porque cada clínica atende um público. Às vezes é um público mais idoso, outro é um público mais jovem. Até mesmo quando a gente cria uma automação, a gente tem que pensar nisso, né? Então vamos supor, se é um público mais idoso, provavelmente ele não tem tanta afinidade com tecnologia. Então, ao invés dela enviar um texto, é melhor que ela envie um áudio, envie um vídeo. Fica muito mais fácil para aquele idoso, né? Que às vezes já tem dificuldade, não consegue, muitas vezes não consegue ler, já entendeu qual que é a mensagem, que eles estão querendo falar ali quando entra em contato. Gostei. Então, a gente tem, se eu tivesse que colocar como dois insights, é você conhecer o público que você atende. Então, acho que isso é uma coisa Exatamente. também que muita gente negligencia, entender qual que é o seu paciente, a jornada de compra do paciente. Acho que ninguém pensa nisso. Aí compreender que um Uhum. idoso é diferente de um adolescente, de uma ginecologista que trabalha só ali com a parte de menopausa, que é diferente de um ortopedista que trabalha com atleta. Cada público é Exatamente. completamente diferente. E muitas vezes a questão da personalização. Então, eu já atendi clínicas que assim, ó, isso é um dado real, tá? Elas aumentaram, se eu não me engano, 50% do comparecimento na clínica. Obviamente, né, é um pouco mais trabalhoso, mas elas, para aumentarem, para ela ter esse aumento na taxa, elas gravaram um vídeo individual, personalizado, com a doutora, chamando pelo nome do paciente, enviou um a Nossa, um. Então, quando a pessoa olha aquele vídeo, pô, ela tá chamando meu nome, então ela gravou realmente para mim aquele vídeo. sim. Então, ele se sente nesse compromisso de, pô, eu vou comparecer lá. E eu diria que em breve, talvez a IA faça esse processo, Né? chamando ali É, o paciente pelo nome em grande escala. e já faz, na verdade. Não, Já isso que tem eu ia te várias perguntar, IAs que isso é faz. possível de ser feito hoje? Sim, com certeza. Mas a gente tem o contraponto, né? É possível, mas talvez não compense financeiramente, justamente pelo custo que vai ter, né, de Entendi. gerar esse vídeo personalizado ali com o nome do paciente e tudo mais, né? Eu achei Mas é legal possível porque sim. você falou que tem essa parte da. O tema é automação e você falou sempre da parte da personalização, da humanização do atendimento e faz Uhum. diferença. Então, você conhecer quem você vai atender, a forma como você faz ali as mensagens de uma automação, até deixa você falar também mais, a forma como você constrói aquilo é pensando realmente no paciente. Exatamente. Ótimo, excelente. E outra coisa que você falou também é a parte da entender ali o processo, só que ao mesmo tempo ver a parte da viabilidade financeira do que vale a pena encaixar, do que vale a pena não encaixar, para que tudo que ele for colocar ali de ação gere um retorno para ele na ponta final. Então, talvez alguma coisa tenha muito custo, eu não vou colocar. Então, analisar o processo como um todo ali. Perfeito. Assim, a IA ela tá cada vez ficando mais barata, né? A inteligência artificial, as ferramentas de automação também, eles estão cada vez mais ficando baratos. Porém, ainda assim, ele é um custo elevado quando a gente pensa em volume. Então, imagina confirmar uma agenda inteira gerando um vídeo com inteligência artificial. O vídeo, né, só para contextualizar, ele é o que mais gera custo hoje em dia. Então, a gente tem áudios gerados por IA, esses são bem acessíveis, é tranquilo de fazer. Depois a gente tem as imagens, e depois a gente tem os vídeos, que daí esse aí sim é bem caro.
Entendi. E outra coisa também você falou, acho que foi um pouco mais para trás, que é a parte de seguir o processo antes da parte da automação, é a secretária ou quem faz ali o atendimento, seguir ali os processos, até para que quando chegar algum gestor de automação, ele conseguir já entender o que funciona e o que não funciona. Porque a profissional pode falar, olha, e a gente manda a mensagem depois que o paciente não responde em 3 horas. Tá, isso aqui está no papel, mas na prática você não faz. Então, eu não sei se aquilo funciona ou não funciona. Então, é depois que definir o processo, ter assertividade para seguir esse processo, e aí para você conseguir fazer alterações, que a ver se vai dar mudança ou não, para fazer ele uma automação. Seria mais ou menos isso. Perfeito, exatamente. Existe todo um processo de curadoria, né? Muitas vezes, quando a gente cria uma automação, entregou o projeto e a pessoa às vezes não sabe, pô, por que precisa ter essa recorrência mensal de pagar ali? Primeiro, para arcar com todos os custos de ferramenta que a gente tem, de requisições, confirmações de consulta, que gera requisições, enfim, tem os custos de inteligência artificial também. E outra questão é essa parte de curadoria. Então, a gente sempre está melhorando o bot, as automações, o fluxo conversacional. Então, é por isso que existe todo esse custo mensal também para manter ali um projeto bacana rodando. Eu achei legal porque é como se fosse um grande ciclo ali PDCA. Você vai ter ali um processo de melhoria contínua. E eu acho que essa é uma das coisas que os profissionais, às vezes, eles não dão tanta importância. Depois que funciona, ponto final, acabou, vou embora, deixa rodando, seja o que Deus quiser. E aí começa a aumentar os concorrentes no mercado, o público fica mais qualificado, ou tem alguma coisa ali que mudou, e ele não consegue acompanhar essa mudança. Então, acho que uma coisa que você falou investir nesse profissional que faça a curadoria para você, vai ali antever coisas que poderiam acontecer. Olha, já estou vendo que o mercado está com a projeção de duplicar os médicos ali antes de 2030. Então, olha, vai ter mais concorrência, então a gente vai ter que ter ali um processo diferente, vai ter que ter uma abordagem diferente. Então, acho que acompanhar constantemente o processo, acho que vai ser um insight legal que o pessoal vai poder tirar do que você falou agora. Exatamente, perfeito. Outra coisa também que me perguntam muito, muito, é que você falou no início que normalmente tem essa economia ali de uma secretária, de duas, de três profissionais. Como que o médico ele pode conciliar essa parte da automação com a parte de uma secretária? Se vale a pena ele ter uma para cada coisa? Como que você vê isso hoje nas clínicas que você faz essas implementações ou que seus alunos fazem também? Perfeito. Essa é uma dúvida bem recorrente para mim também. Então, assim, o que, que eu vejo? Não existe essa questão que a IA vai substituir o humano, que vai tomar o lugar das secretárias. Isso, assim, pode. Isso é, na verdade, é pro pessoal vender curso, falar, pô, minha inteligência artificial ela resolve, você não vai precisar gastar com secretária. E eu gosto muito da frase do Paul Tudor Jones, né? Nenhum humano vai ser melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um humano com uma máquina. Então, quando a gente une uma secretária com a inteligência artificial, a gente tem o melhor dos cenários. A gente consegue ter a automação, a IA, para fazer uma triagem rápida e o humano no final do processo para, enfim, tirar as principais dúvidas, entender, ligar para a pessoa. Muitas clínicas colocam como prioridade no processo a parte de ligação. Então, assim, não vejo como substituição, eu vejo como uma otimização do trabalho da secretária. Então, ao invés dela conseguir ligar para 10 pacientes por dia, um exemplo, ela vai conseguir ligar para 50, 100, Sim. com o auxílio da automação e da inteligência artificial. Ela vai conseguir focar no que realmente importa. E vai sobrar tempo para ela pensar. Isso é uma das coisas que eu acho que os empresários, eu vou botar empresários como um todo. Se você tem um consultório, uma clínica, você é um empresário. Você pode não achar que você é, mas você é um empresário. Que um dos tempos mais importantes é aquele tempo para você pensar. Então, se a sua secretária não tiver tempo para poder pensar como que ela vai dar um atendimento melhor para os pacientes lá na sua clínica, ou como que ela vai melhorar alguma coisa que você já faz, você está perdendo dinheiro, porque esse tempo que ela pensa é uma melhoria que ela pode implementar, é alguma ação nova que ela pensou de fazer, a ação Dia das Mães, alguma ação ali que ela só conseguiu pensar nessa ação porque ela teve tempo livre. Se ela ficar atolada o dia inteiro, emitindo nota fiscal e olhando o paciente, ela vai ser simplesmente uma apertadora de botão. Ela não vai conseguir ter esse raciocínio crítico do que está errado no seu consultório e pode melhorar. Exatamente, ela fica muito no operacional e esquece de focar, de melhorar esse processo de venda, né? Eu digo assim,
a secretária, ela tá ali mais como uma vendedora do que propriamente uma secretária. Então, quando eu digo para os donos de clínicas e tudo mais, foque e investir em treinamentos para secretários nessa parte de vendas, porque Uhum. isso acaba melhorando como um todo mesmo. E trabalhar com venda, eu diria que é trabalhar com pessoa. Então, acho que isso desenvolve a secretária como um todo. Você entender ali as necessidades, as dores do paciente, para você conseguir aumentar ali o nível de consciência para fazer uma venda, isso está entendendo dos pacientes. Então, quando você for até. Porque às vezes o pessoal acha que venda, as secretárias muitas vezes acham que venda é uma coisa ruim. Que é uma coisa que, nossa, eu não quero vender para o meu paciente, eu quero que ele venha aqui e pronto, consulte. Só que quando você vê a venda como um processo de conhecer o seu paciente, eu acho que pelo que você falou agora, faz sentido que esse médico invista nesse treinamento e isso vai melhorar não só a taxa de conversão dele em consulta, mas também o relacionamento do paciente com o médico e o relacionamento do paciente com a secretária. Perfeito. Concordo 100%. Pronto, tá vendo? Desmistificando vendas, porque esse é um dos temas que eu diria que o pessoal da área da saúde, acho que os dentistas mais avançados, mas tem muito receio em vender ou investir em algum curso de venda, achando que vai desfocar ali do objetivo principal do atendimento, mas não, é um ponto de melhoria ali pro consultório. Uhum, exatamente. Eu já ouvi de donos de clínicas que eles não queriam fazer anúncio online porque eles achavam muito agressivo. Eles queriam quem quer vem aqui e tá tudo Aham. certo. Eu tive uma forma de contornar essa objeção um dia, que foi falar assim: o paciente ele te procura em algum lugar. Em algum lugar ele vai ter que procurar. Ele vai procurar no Instagram, vai procurar no Google, ele vai procurar em alguma coisa, ele vai procurar você. Então, se você não aparecer ali, você está deixando que ele encontre outro profissional que você não sabe como que é. Sabe se vai atender ou não, e você tem garantia da qualidade do seu serviço. Então, não é muito melhor que você apareça quando ele te procurar? E você ser escolhido, aí eu consegui já dar uma revertida nisso. Mas é algo bem comum que a gente ouve no dia a dia, né? Muito. E é isso. O pessoal tá tomando consciência e quem tomar consciência o quanto antes vai aproveitar esse mercado aí. Sim. Vai Uma coisa também aproveitar todos esses que eu leads. te perguntar assim, quais são o médico já sabe hoje, por exemplo, até está até mais familiarizado a saber que tem, por exemplo, o Instagram, o Google, que tem as plataformas de tráfego, ele já levou a consciência. Só que as possibilidades de automação, eu acho que ele ainda não tem essa consciência. Então você falou um pouco no início, mas quais são as ações ali que existem realmente de automação que ele pode pegar e aplicar no consultório dele? Quais ações ele pode fazer para isso? Eu vou listar para você o que eu vou lembrando aqui, né? De alguns processos Sim. que eu já automatizei. Bom, o primeiro deles é o de boas-vindas. Então, assim que alguém entra em contato com você, você já responde prontamente. Então, isso aumenta drasticamente a taxa de resposta da pessoa, continuar a conversa, né? Enfim, ela entender qual que é o problema dela, se ela quer agendar, se ela quer tirar alguma dúvida. É porque se a gente demora aí 1 hora, 2 horas, já existem estudos que comprovam que a taxa de resposta nesses casos ela cai drasticamente. Então, se Uhum. você já tem uma automação para responder prontamente ali e fazer uma triagem inicial, você já vai ter um grande avanço. Depois a gente pode automatizar alguns processos, como confirmação de consulta, que é enviado um dia antes, ou enfim, quantos dias antes a clínica quiser. Tem automação de lembrete, que geralmente é enviado no dia da consulta. Tem o automação para remarcação, no caso de faltantes. Então, assim que a clínica marca lá no sistema que ela tem, esse daí já é uma etapa lá com integração. Então, assim que ela marcar no sistema, ó, paciente tal faltou na consulta. Assim que ela clicar ali em faltou, já recebe um fluxo no WhatsApp pedindo se a pessoa deseja reagendar, junto com o áudio do próprio doutor, né, pedindo ali que, pô, estou muito ansioso para conhecer você, eu vi que você faltou, enfim, não tem problema, quero que você dê uma chance para você se cuidar, enfim, e compareça aí na nossa clínica. Depois a gente tem processos de automação para recuperação de leads que por algum motivo entraram em contato e não responderam, ou às vezes até mesmo aqueles pacientes que compareceram, mas fecharam. Então a gente pode fazer, por exemplo, agora semana que vem é Dia das Mães. Então várias clínicas eu estou fazendo um disparo
com alguma oferta imperdível lá do Dia das Mães, leve sua mãe, vocês vão ter condições especiais de pagamento, vai ter, enfim, vai ganhar alguma coisa, um desconto, né? Isso aí vai de cada clínica a estratégia. E como a gente está fazendo isso dentro do WhatsApp, não está fazendo por anúncio, a gente não tem esse problema do CRM, do CRO, né? Então ali é bem tranquilo, é bem diferente da parte de anúncio, né? Porque você já tem o contato, você está ali numa conversa privada com aquele paciente. Então a gente consegue falar coisas, divulgar outras informações que ali a gente não poderia. E, enfim, toda essa parte de automação. Já achei 1 milhão de pontos aí que a gente pode falar. Não, é uma infinidade. Às vezes o médico acha que é só uma coisa, o profissional acha que é só uma coisa. Você já falou aí já uma centena de coisas que a gente pode ver como ponto de melhoria. Não, exatamente. E muitas, igual eu falei no começo, né? Muitas clínicas acham, quando a gente fala, não só clínicas, mas o público no geral, quando fala em automação, já relaciona com robozinho, um chatbot ali no WhatsApp que responde Aquele que ele vai na, automático. na pizzaria e tem que marcar qual pizza quer, qual tamanho, você vai É, preenchendo ali os botõezinhos. exatamente. E assim, o pessoal já relaciona com isso, mas não é somente isso. Inclusive, existem várias pessoas que. Várias pessoas que responderam pesquisa e essas pesquisas mostraram que muitas pessoas não gostam de um atendimento automatizado, aquele robozinho no WhatsApp, porque às vezes se estressa. Isso vai muito da automação, como ela foi criada, né? Muitas vezes não foi focada na experiência do cliente. E o que eu gosto hoje em dia? De sempre fazer uma triagem inicial e já encaminhar para o atendimento humano. Qual que é essa triagem inicial? Dar umas boas-vindas, entender o que ela precisa ali rapidamente. Se ela quer agendar, pô, já pergunta ali qual turno você prefere, manhã, tarde ou noite. Nem pergunta de horário. E já joga ali para o atendimento humano fazer todo o restante do processo. Então, basicamente é isso, né? Quando a gente pensa em automação, o pessoal relaciona com chatbot, mas não é somente isso também. Isso é uma mudança, essa parte do público não gostar, por exemplo, de chatbot. Eu vi no início, quando instalaram os tokens nos fast foods. McDonald's instalou, Burger King instalou, todo mundo começou a instalar. No início, o pessoal falava que era horrível, que não gostava, que não queria mexer. Acho que foi um mês atrás eu fui comprar um sorvete. E eu cheguei lá e não tinha ninguém no caixa. Era só o token. Tinha uma pessoa ajudando a mexer no token, mas a sua única opção de pedir era no token. Se não fosse ali, você não pedia. Então ali também eles foram melhorando, lógico, a interface deles, mas com o tempo ficou algo normal. E eu vejo Uhum, tanto com IA quanto automação que no futuro isso vai se tornar algo normal. Então, lógico que entra a parte do gestor de automação para criar ali uma automação que mais se integre, facilite o usuário, não aquela automação de banco que é horrível, que eu fico tentando achar alguma coisa, não consigo achar. A concessionária de luz também é horrível, mas é você fazer uma coisa que combine com o usuário, mas eu vejo que isso vai se tornar algo comum. Assim como o token uhum, hoje, você não tem mais opção. Tem que ser o token, uhum. ponto final. Exatamente. E isso aí, assim, essa fama de ter um chatbot ruim, o pessoal não gostar, é porque não existe um processo ali de curadoria, né? De, pô, beleza, a gente entregou o projeto, mas e agora a gente tem que analisar como que está sendo a experiência do cliente. Ó, acho que é melhor tirar essa pergunta, já ser mais direto ao ponto, ou então adicionar essa pergunta aqui, mudar o texto. Então, toda essa parte de curadoria, ela precisa ser feita após a entrega do projeto, justamente para que a gente consiga melhorar a experiência do paciente ali na interação. E as pessoas, às vezes, até que você desmistifique isso, vê os robôs como se fosse ali um botão um, botão 2, botão 3. É só isso que dá. Como que seria, na prática, uma automação? Não é botãozinho? Como que a pessoa faz para acessar isso? Perfeito. A gente tem dois tipos, né? Quando a gente fala, tem a baseada em regras, que seria um fluxo conversacional, que a gente tem as opções ali dos botões. Então, vamos supor, a gente tem primeiro um fluxo baseado em regras, que a gente vai ter as opções. Opção um segue um caminho de cima. 2 a opção 2 3 e assim por diante. Então, por isso que eu digo que é baseado em regras, né? Depois a gente tem também a com inteligência artificial. Então aí já não tem mais a parte do botão, é conversar mesmo. Então o que você digitar ali, a inteligência artificial vai entender o que você falou, vai entender também o contexto do que você falou. Então não é só, vamos supor, você está numa loja de carro.
Você vai falar assim que quer saber os modelos de BMW. Daí ele respondeu todos os modelos que ele tem lá na concessionária disponíveis. Daí depois você perguntou qual, quais você tem na cor preta. Então ele sabe que você está falando da BMW, que você perguntou. Então ele entende todo o contexto. Né? Então assim, a gente tem essas duas opções, a baseada em regras com botões e a inteligência artificial. Qual que é o melhor dos cenários? Quando a gente une as duas opções. Porque se a gente deixa muito livre para a pessoa conversar ali com a IA, ela pode se perder. E quando a gente tem algumas opções ali, coloca para ela um menuzinho, para ela clicar naquele botão, quero agendar, quero tirar uma dúvida, quais horários de atendimento. Então isso já consegue, a gente consegue enxutar ali, né, o fluxo e deixar ele bem mais dinâmico. E me corrija se eu estiver errado, mas também acho que entra essa parte dos botões. Tem como eu colocar sem o botão. Então, assim, acho que você, não sei se você já deu uma aula de conversa, assim, você quer convênio ou particular? E a pessoa responder, convênio, eu gostaria mais de convênio. E ela pegar e seguir a conversa a partir dessa resposta do paciente que ele digitou ali, sem ser necessariamente um botãozinho que ele tem que apertar. Uhum. Tem sim. Isso Ah, aí é viu? quando a gente Eu vi ela direito, utiliza. eu vi ela direito. Tem. Eu também tenho Isso essa aí a gente possibilidade. tem. Isso aí é quando a gente salva a resposta dele num campo, depois a gente Uhum. cria uma regra para entender se aquele campo é igual a convênio, ele segue o caminho de cima. Se for igual a particular, segue o caminho de baixo. Então é baseado em regras também. Nesse caso que você mencionou, não é com inteligência artificial, Entendi. Então, mas dá para esse fazer seria sim. um meio termo entre um e outro, assim, pensando Exato. no paciente. Exatamente. O Ótimo. ideal, pelo que as grandes startups que prestam esse tipo de serviço, inclusive eles já relataram, já testaram bastante, que o melhor dos cenários é quando você une um fluxo baseado em regras, com botões e com auxílio da inteligência artificial. Ótimo. Você comentou agora nas 1 milhão de coisas das estratégias, a primeira que você falou foi a parte de primeiro atendimento. Isso eu vejo que é mais comum do que imagino, eu já escutei isso algumas vezes, eu diria que algumas dezenas de vezes, que é o meu paciente só marca domingo à noite, o meu paciente só manda mensagem de madrugada, ou o meu paciente no feriado manda mensagem. Então você falou que uma das opções é ter esse primeiro atendimento, para ele não ficar ali sem alguma resposta de início. Então isso também já é uma forma, eu diria que é o primeiro passo, porque já tem pacientes estando em contato, você não pode limitar ali qual hora ele vai te mandar um WhatsApp, e você aproveita ele, pode ser que na manhã seguinte não responda mais. Então eu vejo que isso realmente acontece, do paciente mandar mensagem em horários não convencionais, que você não pode pagar a secretária para atender meia-noite, entendeu? É algo que você não pode fazer. Então é complementar Exatamente. ao trabalho dela. Não, perfeito. E eu tenho um cliente que a gente deixou a automação, chatbot, somente no final de semana. E Aham. após o horário, o fim do expediente, né? Após as 6 horas da tarde. Ele ganhou, pronto, e ele complementou. Tá? Ele complementou o trabalho da secretária. Perfeito. Então, é exatamente isso que você falou. Tem clínicas que preferem, durante a semana ali, que está no horário de atendimento, manter mesmo um atendimento ali humano, porque às vezes o volume é baixo, né? É. E após o expediente, feriado, durante final de semana, a automação ela vai estar ali respondendo prontamente. Outra coisa também legal que você falou, que eu acho que esse para mim é o que é onde as clínicas mais perdem dinheiro, tanto, vou falar primeiro, quanto com os pacientes dela, quanto quem não é paciente. Que ela já tem já um paciente que ela já fez uma venda. Querendo ou não, a consulta ela é uma venda. O paciente teve que confiar em você para pagar ali a sua consulta ou para passar o convênio, ele escolheu você. Então é muito mais fácil que esse paciente compre de você depois. Mais uma, duas, três vezes, algum procedimento, pacote que você tem. E às vezes ele deixa esse paciente parado lá. Isso acontece Uhum, muito. E esse paciente seria beneficiado com alguma oferta. Tem alguém que tem rinite e sinusite, de um otorrino. Vai chegar no uhum, inverno, ele vai precisar de uma consulta, inevitavelmente. Pega ele uma pediatra, depois de 1 ano da criança, você vai precisar que essa mãe seja lembrada que ela tem que levar o filho dela no pediatra. Então, acho que uma coisa que você falou que também vai ajudar comercialmente o médico e os outros profissionais é enxergar que os pacientes deles são uma fonte ali dele aumentar o faturamento sem ter que investir mais em nada. Ele já tem já aquela base ali. perfeitamente. E, inclusive, qual que é a venda mais fácil que a gente pode ter? Quando a gente vende para os nossos próprios pacientes, porque ele já te conhece, ele já fez o procedimento com a clínica.
Então, eu vou te dar até um exemplo de algum fluxo de automação focado em recorrência, que é esse caso que você mencionou. Botox. Então, Botox a pessoa tem que fazer a aplicação novamente a cada 6 meses, se eu não me engano. E antes de finalizar os 6 meses, qual que é a estratégia que a gente utiliza? A gente envia uma mensagem, sempre automática, né? A secretária não precisa ficar se preocupando com isso. Então a gente dispara ali automaticamente a cada 6 meses, antes de encerrar o período. A gente fala para ele, ó, você tem um cupom aqui de 30% para utilizar até o final do mês. É importante ter esse gatilho de escassez, porque senão a pessoa ela vai empurrando ali com a barriga Sim, e, daqui 7 depois eu meses faço. eu faço, né? Outro exemplo, corte de cabelo, quando a gente saindo um pouco do nicho de clínicas, né? Inclusive, um papo que eu tive com o meu cabeleireiro, meu barbeiro, foi justamente isso. Se ele tivesse uma automação, se o cara lá, ele corta cada 15, 20 dias, e por algum motivo ele deixou para agendar lá no dia e não tinha horário, ele foi só para a semana que vem, se ele somar essa uma semana vezes 50 clientes que ele tem lá durante um ano, olha quanto que ele poderia ter feito, né, a mais de corte. Quanto ele poderia ter faturado a mais, só se ele tivesse uma automação para lembrar a pessoa de agendar antes, ali para marcar o horário e tudo mais. Então, quando a gente volta para a parte de clínicas, é exatamente a questão do Botox. Ao invés da pessoa fazer 2 aplicações no ano, ela faz 2 a cada 1 ano e meio, Sim. né? Ou uma profilaxia, né, que seria a parte de limpeza dos dentes. Quando a gente volta para a área médica também, igual você falou, a parte de consultas, pediatra, e por aí vai. Eu diria que isso que você falou faz com que o médico comece a enxergar tanto a automação, como a gestão também, como o investimento. Porque assim, você vai investir ali, isso eu tenho certeza absoluta, algo infinitamente menor do que o resultado que você pode ter. Eu posso falar assim, pelos médicos que eu atendo, que eu já conversei, eles têm 1.000 pacientes na base, 500 pacientes na base. Vou botar aqui um médico início de carreira, tem 300 pacientes na base dele ali. É muita gente. Então, se desses pacientes ali 10% entrarem em contato, você já aumenta o faturamento expressivamente em um mês. Você vai ter um mês cheio de consulta por causa ali de uma reativação que você fez com seus pacientes. Então, eu tenho certeza que se você parar um dia e ver lá no seu prontuário quantos pacientes você já tem, eu tenho certeza que você vai surpreender e falar, olha, daqui pelo menos 10 marcariam na semana que vem de novo que eu esqueci. E outro Perfeito. ponto que você falou também que eu vi que foi muito legal foi o de pessoas que mandaram mensagem e não marcaram. Porque o que, que eu penso? E aí acho que foi um site muito legal que você trouxe com esse processo. O paciente já viu um anúncio, por exemplo, ele já entrou no site, ele já mandou mensagem, ele tá quase lá, ele já conhece ele, o médico. Talvez naquele momento ele achou outro profissional para fazer o que ele tinha, ou ele esqueceu, e você fazer essa mensagem de lembrar todos os leads, que são as pessoas que entraram em contato, que se ela tem interesse ainda, se ela tem vontade, também é uma forma de eu aumentar o faturamento dessa clínica, desse consultório, de maneira muito mais rápida e mais breve do que fazer uma nova campanha ou alguma outra coisa. Perfeitamente. Isso aí. Não, os médicos vão sair daqui já, tá vendo? Com várias estratégias ali para conseguir aumentar faturamento, aumentar a receita. E eu diria que o mais importante é ver o consultório como um negócio. Você falou a palavra certa, é ver como negócio. Uhum. Exatamente, porque muitos, assim, médicos, tanto dentistas, eles ficam tanto no operacional que eles acabam esquecendo que a clínica é um negócio, é uma empresa. Caminhando aqui para as últimas perguntas, vou pegar uma pergunta mais geral, que seria, se eu tivesse que falar alguma coisa para os profissionais ligados à automação, então sobre como aplicar, como implementar, ou alguma mensagem geral, o que você falaria para esses profissionais? Eu diria para eles focarem em nichos. Então, vamos supor, se você está aprendendo sobre automação, foque no nicho específico de clínicas. Seja ela uma clínica odontológica, seja ela uma clínica médica, e você se especialize. Por que eu digo isso? Porque por mais que a gente já está nichado em clínicas, quando a gente nicha um pouco mais, pô, eu sou especialista em clínicas odontológicas voltadas para o público de implante. Então, a estratégia que você vai utilizar ali, os fluxos conversacionais que você vai utilizar ali, vai ser diferente se você for fazer por uma pediatra, né? Então, assim, é preciso, primeiro, se especializar,
porque quando você se especializa, você consegue cobrar muito mais. Né? Eu vou dar um exemplo do médico. Se você se machucou o joelho, você prefere ir num ortopedista geral ou um ortopedista especializado em joelhos? Então, quando a gente volta isso para automação, é a mesma coisa. Então, essa é a dica que eu daria para quem está começando ou já trabalha com automação. E como é que você vê a importância da automação para os profissionais? Como uma mensagem geral que eles podem. Como é que você enxerga a importância da automação para eles? Automação nada mais é do que reduzir custos, né? Enfim, se a pessoa tem uma clínica, ela faz investimento em tráfego, ela faz investimento em equipe, ela faz investimento em treinamento, mas ela não investe nessa parte de automação, ela acaba deixando muito dinheiro em cima da mesa. Sim. Porque por mais que a equipe dela seja a melhor possível, por mais que, enfim, ela tenha tudo bem organizado, ainda assim ela poderia tirar muito mais proveito com a automação. Ótimo. E Kaique, para o pessoal que quer, quero saber também. Eu vou até te dar uma ideia depois, não sei se você já teve essa ideia, mas na sua comunidade ali vai ser o marketplace depois, porque os médicos vão querer, os profissionais vão querer ali contratar alguém. Então, vou falar dos dois, tanto de quem quer trabalhar com automação, quanto dos profissionais. Como que eles fazem para primeiro te encontrar, ter acesso a você, tirar alguma dúvida? Esses profissionais da saúde que querem saber mais de automação, o que você sugere que eles façam? Eles podem entrar em contato comigo ali pelo Instagram, né? O meu Instagram é @k.grigoleto, com dois T's, e mandar uma mensagem e explicar um pouco mais o que eles precisam, né? Enfim, e eu compartilho lá com o pessoal da minha comunidade. Ainda não Ótimo. E para montei, quem mas a ideia é sim montar um marketplace ali para o pessoal, para a clínica só ir lá e entrar em contato direto. Tenho certeza que isso aí vai precisar, porque eles vão acessar, vão escutar, vão querer, até mesmo vai aumentar o nível de consciência sobre automação, vão buscar algum profissional. Muitas vezes, quando você tem alguém de referência na área, fica muito mais fácil indicar os alunos, porque sabe que segue a metodologia que você criou e você desenvolveu. Então, gera muito mais ali segurança. E a outra coisa é quem quer aprender. Então, inclusive, tem alguns médicos que querem aprender automação. Tem uns dois, três médicos que são bem nerds e eles adoram aprender tudo. Então, assim, eles terceirizam o tráfego, mas eles sabem tudo de tráfego. Então, possivelmente vão terceirizar a automação, mas sabem também. Então, para quem quer aprender, se especializar, você tem algum curso em aberto, alguma comunidade que você vai abrir? Como que a pessoa faz para aprender automação com você? Perfeito. Eu tenho uma comunidade chamada A Nova Automação, e lá eu ensino exatamente isso. Ensino, na verdade, toda a parte de automação no geral. Então, para você saber criar uma automação que funcione para cada tipo de clínica, você precisa saber os conceitos da automação. Então, você precisa saber a parte de ferramentas 100%, entender, criar as regras, saber fazer as integrações. Depois, a gente tem módulos específicos voltado para as clínicas. Então, como que você cria uma automação de conversa para a clínica, como que você integra com o sistema Figo, Clinicorp, Controle Odonto, enfim, qualquer tipo de sistema. Vai ter também, ainda não tem, né, não está gravado, mas vai ter como que você faz também a integração com CRMs, né, a parte de WhatsApp já está 100% lá. Então, basicamente é isso. Já tem esse produto pronto, que é a minha comunidade, não é apenas um curso, né, justamente porque a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue conhecer outras pessoas. Inclusive, lá dentro da própria comunidade, tem também outros profissionais, tem médicos, tem dentistas que também compraram para poder aprender, mas eles terceirizam, deixam ali com a equipe, às vezes compra para a própria equipe assistir. Então é bem bacana. Ótimo. E tem uma aula minha também lá de marketing médico. Então, o pessoal comprar vai Exatamente. conseguir ter acesso. E tem a live lá do Gabriel que tá espetacular. E acho que resumindo assim, que eu posso falar como até mesmo aprendizado que eu tive durante a nossa conversa, é que hoje em dia é importante que os médicos se atualizem o mais rápido possível. Eu vejo que tem alguns médicos que não têm, eu vou falar do básico, uma landing page, um Google Meu Negócio, um site. Isso aí já era para ter faz tempo, assim, faz muito tempo, assim, muito tempo, muito tempo. Então, assim, se você não tem isso daí, corre atrás, vê que isso aí, há 2 anos atrás, era uma coisa que fazia muita diferença, hoje se tornou o básico. E eu diria que a automação
vai ser ali o novo básico daqui a alguns anos. Então, hoje, por exemplo, você pode falar que está um pouco mais distante e é um diferencial, mas daqui a um ano e meio, já não vai ser mais o diferencial. Uma campanha de marketing perfeito era o diferencial, hoje você tem que ter. Então, eu diria para vocês se apressarem, ligarem esse alerta, estudarem, buscarem bons profissionais, tanto o Kaique acompanhar no Instagram, consumir, mais que você não vá fazer, mas consumir o conteúdo para aumentar a sua consciência, você saber dialogar com algum profissional, isso eu acho muito importante, e essa vai ser a nova realidade. Então aprendam a usar, escutem aqui, tirem dúvidas com o Kaique no Instagram dele. E Kaique, queria te agradecer mais uma vez pela presença. Acho que foram, se alguém escutar com calma e for anotando, tem 1 milhão aqui de insights. Então agradecer pela presença e disponibilidade que você teve aqui hoje. Pô, eu que agradeço a oportunidade, foi um papo bem bacana e a gente poderia ficar aí mais uma hora falando muito mais. Inclusive, você falando ali no finalzinho sobre Google Meu Negócio, já lembrei de automação com Google Meu Negócio, já lembrei de um monte de processo para automatizar. Ó, então você vê que é infinito. Ó, inclusive, se o pessoal gostar, eu te convido de novo, com certeza vai gostar, para pegar alguns pontos específicos. Então, se a gente entrar, a gente pode até entrar depois, deixar até o convite em aberto, de ações, como é que faz uma ação, como planeja uma ação de reativação, como que planeja realmente ali um Google Meu Negócio, como que você faz a parte de planejamento estratégico ali para essas ações. Acho que vai ser um bate-papo muito legal. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Combinado. Pô, muito obrigado mais uma vez e conte comigo. Claro, pessoal. Então, até o próximo episódio.